Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Depois de uma semana fora, peço desculpas aí porque vida pessoal fora daqui do YouTube não anda fácil, muito trabalho, né? Mas hoje estamos aqui de volta para falar sobre o segundo episódio dessa série maravilhosa chamada The Wire, né? O nome do episódio é The Detail, né? Assim, né? Eu poderia fazer uma tradução literal, né, para destaque né, o detalhe, né, melhor dizendo, né, mas na verdade acho que a tradução mais correta seria o destacamento, né, porque o foco desse episódio é na formação ali da força-tarefa, né, para, né, enfim, contra o Avon Barksdale, né, a caça de Avon Barksdale. Mas antes da gente falar mais desse episódio, eu gostaria que, por favor, você que está vendo esse vídeo, está gostando de me ver aqui falando sobre The Wire, deixa aqui o seu curtir, comente o que você tem achado de legal, você pode deixar também de curtir e comente também para você dizer pra gente o que você não gostou. Compartilhe o canal com seus amigos, né, para ajudar a crescer, né? A gente tem 17 seguidores no momento, mas a gente pode chegar pelo menos a uns 20. É, ao fim dessa semana seria ótimo, né? Então, por favor, ajude a gente a crescer e eu vou ficar muito grato, beleza? Então vamos começar, né? Falar desse segundo episódio. É mais um brilhante, assim, né? Muito difícil, né? Acho que desses 60 episódios, acho que provavelmente uma maioria esmagadora deles eu vou dizer que são episódios ótimos, né? E esse não é exceção, né? Porque né, basicamente a gente vê ali aquela formação daquele time, né? Daquele destacamento, né? Enfim, né? Por isso o nome de Detail, né? Mais relacionado ao destacamento policial ali, né? Formação dessa força-tarefa, né? E aí a gente vê, de certa forma, ali o choque dos estilos de departamentos diferentes se unindo, né? Basicamente você tem a união ali do departamento de narcóticos, representado ali pelo Daniels, pela Kima, pelo Herc, pelo Carver, né? Juntamente com o pessoal da homicídios, né? Com o McNulty. O Bank não está ali exatamente, né, naquele destacamento, mas ele está com alguma relação porque ele foi policial chamado ali, tem o assassinato ali do William Gates, né? Da testemunha ali, que a gente vê ao final do primeiro episódio, ele é o policial chamado, né? Então tem até a cena, né, que eles vão lá pegar o D'Angelo, né? Enfim, eles meio que dão uma incerta ali ali na Terrence, ali onde estão, né, o pessoal fica ali, né? Ali no sofá, ali gerenciando ali a venda de drogas, né? Compra e venda de drogas. E aí chega, né, acaba chegando ali o Bunker McNulty ali para, digamos assim, dar uma apertada no D'Angelo, né? E eles levam ele para a delegacia, identificam ele como um elo mais fraco ali, né? Dá para ver, né? Eu acho o diálogo bastante interessante ali com o Brody, né? Que tá ali junto ali com o D'Angelo na hora, né? Ele já tem o discurso todo preparado, né? Ah, pô, vocês sabem que a gente não tem nada a ver com isso, mas vocês sabem que dedo duro, né? Vocês sabem o que acontece com dedo duro, né? Dedo duro acaba morrendo e tal. E aí o McNulty, né? Enfim, deixa ele ir, né? Que ele vai embora e tal. E aí fica ali o D'Angelo e o D'Angelo fica muito pensativo, porque, né, como a gente viu ao final do primeiro episódio, né, o lance, a morte do William Gant ali pelo amando do tio, né, do Avon Barksdale, chocou muito ele ainda, né? E aí a gente vê, enfim, né, que isso que eu acho muito interessante, né, como The Wire faz, né? Os bandidos são pessoas como eu, como você,
que por acaso as vidas deles acabaram indo para aquela direção, né? Por vários motivos, mas principalmente pela questão social, né, envolvida ali, né? Que fez com que eles nascessem naquele lugar, enfim, fossem para aquela vida, né? E o D'Angelo, né, é claramente um menino muito humano, né? Que tem muita dificuldade de lidar com aquele mundo, né? Com as coisas que envolvem esse mundo, né? Que pessoas são simplesmente descartáveis, né? Quando é interessante, né? Para os negócios ali, né? É o diálogo que ele tem lá com o tio, né? Que ele fala, pô, você não fez nada, né? E você não sabe de nada e tal, mas ele fica, né? Ali é claramente aí quando ele escreve a carta, de certa forma admitindo, né? Que ele tem alguma coisa a se desculpar, apesar dele não revelar nomes, né? Quem matou, quem mandou matar, enfim, porque ele também não sabia, né? Mas aquela admissão, né? O fato dele ter, né, sentir que precisava escrever uma carta para os filhos, os supostos filhos que a gente vê o Bank falando, não, pô, são meus filhos, que o Mike Lutz fala, pô, safado pegou a carta, pegou essa foto da mesa dele, né? E é muito, né, interessante a gente ver nesse lado, que é um lado que né, enfim, né, a gente vê o pessoal, né, ali, né, a maior parte dos personagens que a gente já foi apresentado, né, o eBay, o próprio Brody mesmo, né, são caras que têm o foco deles voltado para o chamado que eles chamam de jogo, né, pelo emprego, pela vida, né, profissional, né, eles agem de forma muito profissional dentro daquele ramo de negócio, né, e não se desvia o foco por questões pessoais, né? Mas o D'Angelo é esse cara que tá ali envolto naquele mundo, mas não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Né? Para onde ir, né? Pô, eu tô aqui nesse negócio que é horroroso, mas o que eu posso fazer em relação a isso, né? Eu não vou entregar, né? Enfim, evidentemente, minha família, né? Então a gente vê esse dilema construído muito bem, né? E também, mas indo, né, para o grande destaque do episódio, que é a formação desse time, né? Primeiro a gente vê de novo o McNulty, né, se envolvendo em problemas ali, falando com o juiz e tal, e o juiz, né, no fim do episódio, né, acaba que ele pede para o juiz, pô, não vai para a imprensa não, tá? Ele fala, não vou, né, para falar que, né, a teoria do McNulty que ele acha que, né, enfim, foi que é queima de arquivo em relação à testemunha, né? E ele fala, pô, não vai para a imprensa não, tal. E a coisa acaba indo para a imprensa, o juiz alega que não foi ele, mas acaba indo para a imprensa mesmo assim, dá um mega problema, né? E a gente vê, né, enfim, né, esse choque, né, que eu posso dizer, né? Eu tava pensando o tempo inteiro enquanto eu tava vendo o episódio, né? Eu acho que para quem não entende muito bem a questão dos alinhamentos, né, das pessoas, né, vamos dizer assim, que tem o lawful, né, enfim, em inglês o lawful good, o chaotic good, né, o bom caótico, aquele o cara que faz o bem é certinho, né, que joga dentro no lawful, no caso, tá mais relacionado aos caras que jogam dentro das regras, né? E a gente vê muito bem essa diferença entre o Daniels, que é o chefe ali da, da Narcóticos, né, que é o comandante ali do destacamento, e do McNulty, que é o cara que, putz, vai e faz o que ele acha que tem que fazer, e aí, eu acho que foi queima de arquivo mesmo, e aí pega o D'Angelo no meio da rua, enfim, né? Ao contrário do Daniels, que é um cara que segue o procedimento, né? E que tá ali tentando dentro da lei, aí ele fica o episódio inteiro tentando negociar ali porque evidentemente o time ali tem muitos problemas, né? Dois caras ali que você vê
tem os caras bêbados, tem o Presbeluski que a gente vê que é um completo despreparado ali para estar ali naquela situação, né? Enfim, depois eu vou falar lá da cena que ele cega o menino, né? Que acaba atirando na parede ali do lugar onde eles estão ficando, né? Que é um lugar horrível, né? Que é basicamente, de certa forma, eles ainda sofrendo as consequências da ação do McNulty, né? Eles não era um caso que eles queriam, né, que fosse, né, nem visse a luz do dia, que dirá ter uma investigação, né? Então eles vão para o lugar que é um porão frio, imundo, inóspito, e aí, né, a gente vê essas pessoas tão diferentes. A gente vê o Lester Freeman, né, meio deslocado, né? É um personagem muito importante para a série. Mas a gente vê ele num primeiro momento muito deslocado ali naquele lugar, né? Quase não fala. Tem uma hora só que mostra, né? Que eu acho que é de novo, né? Como o The Wire é muito bom para mostrar a característica do personagem, né? Mostra ele ali mexendo ali com, acho que um armário de miniatura, né? E ele olhando os detalhes do armário, né? Tomando todo cuidado, né? O que que mostra nessa cena, né? Aquilo que eu falei do McNulty, né? A cena do trem, né? Mas o que que mostra com essa cena? Com, de novo, poucas palavras, não precisa descrever, né? Ou mostrar, não dizer, show don't tell. Mostra que o Lester é um cara metódico, é um cara que faz as coisas com método, com organização, né? E isso faz, essa cena é muito genial mostrar isso com poucas palavras, né? E isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo da série. Lester é um cara assim. Lester é um cara que faz as coisas com método. Guarde essa informação porque ela é bem importante para você entender depois quem é esse cara, né? E, enfim, daí tem lá os dois caras lá que dizem que são bêbados, o Presbeluski e tal. E aí tem o Sidnor, que é o, o o Daniels consegue puxar, né, de um dos departamentos lá, que é um cara bom e tal, não sei o quê. E, enfim, né, e a gente tem essas diferenças até de qualidade mesmo, né? Você vê que claramente a Kima, né, como a gente já tinha visto no primeiro episódio, é uma policial que está há anos-luz dos companheiros dela, o Herc e o Carver, né? O Herc até fala, pô, quem diabos ela pensa que é? Tá há pouco tempo no departamento, mandando a gente, tá? Eu até cheguei a falar enquanto eu tava vendo o episódio, porque ela é melhor que vocês, claramente, né? E aí ela começa a tirar fotos, e aí o Carver repara assim, ué, por que que você tá tirando foto enquanto os caras estão botando o chapéu e tal, e ela não fala, né? E a gente fica com isso na cabeça, né? Pô, que diabos ela quer, né? E aí a gente vê depois, mais pro fim do episódio, ela conversando com o Bubbles, né? Bubbles é o cara ali que tá vendendo chapéus e tal, ali que ela tá tirando as fotos ali. E ela com o Bubbles, né, explicam pro McNulty o que que é. Na verdade, o que que tá querendo mostrar com o chapéu vermelho, o chapéu mais feio e sem chapéu. A hierarquia da gangue ali, né? do, da- Enfim, dentro ali da cadeia de comando ali dos Barksdale, né? É, e, de novo, né? É muito, né? Enfim, é muito inteligente. O próprio McNulty, que é um cara todo orgulhoso e tal, ele reconhece isso, né? E dá para ver que é um início, aparentemente parece ser o início da formação de um laço, né, de amizade entre os dois ali, entre a Kima e o McNulty, né? São, né, claramente, né, dois jogadores ali que estão muito acima do nível dos outros, né? Os outros estão muito atrás em relação, né, a esses dois, né? Enfim, ao Bank, mas de novo, vai lembrar, o Bank não é ou não faz parte ali da força-tarefa, tá? Deixa eu ver o que mais eu posso pegar desse episódio, né?
Tem a cena, né, mostrando, né, a diferença, né, dos policiais aí, enfim, tem os policiais bons que já, enfim, né, já desenvolvem, né, suas metodologias para começar a identificar quem são os jogadores ali, né, quem é quem ali no jogo dos Barksdale. E a gente vê os policiais ruins, a gente vê os policiais, né, que estão ali, né, reproduzindo né, o que a gente muitas vezes, né, enfim, que a gente costumeiramente mais vê, né, de coisas relacionadas à violência policial, à truculência policial, né, que é a questão de, pô, chegar batendo e tal, né, Herc, Carver e Presbolus que estão bêbados aí, não, vamos lá nas torres, né, da Franklin Terrence e vamos lá, vamos bater nos caras, vamos mandar esses filhos da puta se fuder. Desculpa o palavrão, mas só pra. Porque é mais ou menos o que eles falam. E eles chegam lá, todos machões e tal, e aí, porra, põe os caras no chão, bababá. E aí chega um garoto provocando, né, os três policiais. E o Presbelusky manda sair dali e dá um soco que acerta o olho do garoto. Né? E ele ainda, né, o Presbelusky ainda mais nojento, ainda fala: para de sujar meu carro, e joga ele no chão e tal, que é uma cena muito pesada, né? E aí o pessoal perde, né? O pessoal ali que nem todo mundo, obviamente, ali é bandido, claro, né? A maior parte são pessoas trabalhadoras e tal. E aí começa a jogar caco de vidro, dá tiro, né? E aí o carro acaba sofrendo, os três acabam sofrendo um ataque ali. E aí depois, né, na manhã seguinte, chega ali o Daniels, dá um esporro ali nos três, né? Porque, né, de novo, é a diferença, né? Do cara que é bom e segue as regras. Claramente o Daniels é um cara bom e segue as regras, né? Mas principalmente essa parte de seguir as regras, eu acho que é muito importante para entender quem é o Daniels, né? O Daniels é um cara que não vai sacrificar, vamos dizer assim, enfim, mesmo que isso signifique, né, no caso, né, deixar colegas dele impunes por um ato de truculência, né, ele não vai sair das regras. E aí ele dá um expor nos três, mas principalmente no Presbelus, que fala, pô, você tem que sair a sua história, você não pode falar assim e tal. E aí ele culmina na grande cena do episódio. É difícil falar. Um episódio de The Wire é a grande cena. Tem tantas grandes cenas. Mas é uma das grandes cenas que é ele conversando com a esposa dele no jantar, né? Contando o que aconteceu. E ela fala, tem uma hora que ela fala assim, você não pode perder se não jogar. Aí ele fala assim, ué, até onde eu sei, você não pode ganhar se não jogar. Porque ela basicamente, quando ela diz isso, ela tá falando da situação dele, né? Tipo, sei lá, talvez o melhor seria você sair do caso, né? Aí depois ela fala, acho que no fim das contas você não pode perder se não jogar. E ela explica, se você fizer um bom trabalho, você provavelmente vai ser culpado pelos seus chefes. E se você fizer um mau trabalho, você também vai ser culpado pelos seus chefes. Então você não pode perder se não jogar, né? É basicamente também, essa frase é tão genial, porque é exatamente isso, né? De qualquer maneira, ele já está perdido, né? Faça o que fizer ali dentro dessa estrutura viciada da cadeia de comando ali da polícia, né? Ele, né, enfim, dos departamentos e tal, ele já está perdido, né? O grande problema, né, é como você vai perder, né? É como e o que que você vai fazer, né? Como você vai agir, né? Você vai, enfim, né? O que que você vai fazer em relação a esse caso, a esse trabalho, né? Como um todo. Então, eu acho essa cena genial por isso, assim, né? E para destacar uma última cena que eu gostei muito desse episódio, tem umas, ali quando a gente vê, né, os meninos, né?
o Wallace, Brody, o Pooh e o D'Angelo, né? Estão ali os quatro e tal. Um pouco antes do McNulty chegar com o Bank. Eles estão ali conversando, papapá, piriri, pá. E aí, de repente, eles começam a falar, nossa, esses nuggets maravilhosos e tal. E aí o Wallace fala assim, pô, eu imagino que esse cara que fez os nuggets, desenvolveu a receita dos nuggets, tá rico, né? Aí acho que o Pooh pergunta, pô, o Brody, por quê? Aí o Wallace responde assim, pô, imagina, pô, esse cara deve estar ganhando rios de dinheiro agora, não sei o quê, e blá blá blá. E aí o D'Angelo vai e interrompe assim, você realmente acha isso? Você realmente acha que o cara que inventou, né? Você acha que o Ronald McDonald, eu achei ótimo ele falar assim, né? Você acha que o Ronald McDonald foi lá, desceu no porão do McDonald's e foi falar com o cara, parabéns pelo, né, pela sua receita e deu grana lá para ele? Não, ele tá lá, fudido, ainda buscando alguma nova fórmula para quem sabe, sei lá, melhorar muito o gosto das batatas e fazer com que sei lá, fazer com que ele ganhe algum dinheiro disso. E aí ai, cara. E aí o aí eles meio que, enfim, ficam olhando, tal, não sei o que. Essa cena é tão genial, porque, de novo, falam muito, né, em relação ao capitalismo, né, sobre a diferença, né, muita gente acha, né, tem essa crença dentro do capitalismo, né, que o cara é o que em inglês eles chamam de self-made man, o cara que se fez sozinho, que ele chegou, teve uma ideia e aí ele enriqueceu pra caramba com essa ideia, né? Que, por exemplo, né, vamos dizer assim, o cara que pensa numa fórmula, né, para desenvolver, né, o Nuggets, ele chegou e falou, olha, pensei nisso, vamos vender. Assim, esse cara, vou dizer assim, isso não seria nada, o Nugget sozinho não seria nada se não fosse a cadeia de produção, se não fosse os trabalhadores, se não fosse todo, né, vamos dizer assim, um arcabouço de coisas ali que fazem o McDonald's funcionar. O McDonald's não é uma ideia abstrata, é uma companhia muito poderosa, né? Assim, me atendo ao exemplo do McDonald's, né? Mas dentro desse meio né, de fast foods, o McDonald's é uma companhia muito poderosa que emprega milhões de pessoas, tem toda uma cadeia de produção, né, para distribuir, né, esses nuggets ao redor do mundo. Então não é simplesmente o cara ter uma ideia, né? Quem na verdade ganha dinheiro é o burguês ali que tá, né, que é o cara que tá ali por trás de tudo, que é o cara, né, que, né, enfim, que tá ali, vamos dizer assim, investindo, evidentemente, e ganha e tá lucrando em cima dessa ideia, né? Esse é o cara que tá ganhando dinheiro. Não é o cara que inventou o nuggets, ou não é o cara que inventou a batata frita, né? Então é para desconstruir esse mito de que no capitalismo a gente tem muito essa ideia, né? Que, pô, o cara chegou, teve uma ideia e não é assim, né? Não é assim, né? Numa sociedade capitalista, né? Ter a ideia não vai te fazer rico, né? E muito provavelmente não, aliás, né? Não adianta nada se você não fizer parte ali, né, vamos dizer assim, né, falando na linguagem da série, não, vai, não importa você ter as melhores ideias se você não estiver ali no topo da cadeia alimentar do jogo, né? Então, é isso, assim, enfim, várias coisas que eu poderia falar de episódios de The Wire, assim, mas eu vou me ater a essas para fechar o vídeo. Beleza? E aí, o que vocês gostaram do episódio? O que vocês gostaram? Escrevam aqui embaixo nos comentários. E o resto é aquilo que vocês já sabem. Dê like, dislike, pode dar o dislike, mas por favor, independentemente dos dois, comentem, compartilhem com os amigos, tá bom?
E é isso. Beijos e abraços para todos.